Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E hoje quero compartilhar com vocês um resumo completo das principais ideias de cada capítulo do livro O Anticristo, escrito pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Antes de começar, é importante entender que este livro é uma crítica feroz ao cristianismo e a tudo que envolve esta religião. Nietzsche acreditava que o cristianismo era uma religião fraca e que enfraquecia a humanidade. E ele faz uma análise profunda sobre esse assunto em sua obra O Anticristo. Então, se você é uma pessoa religiosa, pode ser que algumas das ideias apresentadas aqui não sejam de seu agrado. Além disso, o livro traz críticas à ciência moderna e à democracia, afirmando que essas são formas de negação da vida e que é necessário superá-las. O papel do artista também é destacado por Nietzsche, que defende que o artista é uma espécie de profeta que pode ajudar a humanidade a chegar a novas formas de pensar e agir. Apesar de suas críticas, o livro de Nietzsche tem sido influente na filosofia e na cultura ocidental, inspirando pensadores e artistas de diversas áreas. Sua obra é considerada uma das mais importantes do século XIX e continua a ser objeto de debate e reflexão nos dias de hoje. Preparados? Então, vamos começar. Capítulo 1. O Anticristo como crítica ao cristianismo. Nietzsche começa o livro fazendo uma crítica ao cristianismo, dizendo que essa religião é uma ameaça à humanidade e que é preciso combatê-la. Ele afirma que o cristianismo é uma religião que enfraquece a vontade de poder do homem e que, por isso, é necessário superá-la. O primeiro capítulo do livro O Anticristo de Friedrich Nietzsche começa de forma contundente e apaixonada, com o filósofo fazendo uma crítica ferrenha ao cristianismo. Ele afirma que essa religião é uma ameaça à humanidade e que é preciso combatê-la com todas as forças. Para Nietzsche, o cristianismo é uma religião que enfraquece a vontade de poder do homem e o torna submisso a um Deus fictício e imaginário. Essa crítica ao cristianismo se baseia na ideia de que essa religião é uma forma de negação da vida e da natureza humana. Ele argumenta que o cristianismo prega a humildade, a submissão e a renúncia aos prazeres mundanos, em detrimento da realização pessoal e da busca pelo poder. Ele defende que é preciso superar essa moralidade cristã para se chegar a uma nova forma de pensar e agir, baseada na afirmação da vida e na vontade de poder. Nesse sentido, o filósofo propõe o conceito de super-homem, uma espécie de herói que deve ser criado pelo homem para superar a moralidade cristã e resgatar os valores da cultura grega. Esse super-homem é um ser que afirma a vida e a vontade de poder, e que não se submete a nenhum deus ou autoridade externa. Ele é a expressão máxima da liberdade e da criatividade humana, e representa a possibilidade de uma nova era na história dos indivíduos. Para Nietzsche, o combate ao cristianismo é uma questão de vida ou morte para a humanidade. Ele acredita que essa religião é uma ameaça à evolução da espécie humana e que é preciso enfrentá-la de forma corajosa e determinada. Sua crítica ao cristianismo é, portanto, um apelo à ação e à mudança, que pode inspirar todos aqueles que desejam superar as limitações impostas pela moralidade cristã e se tornar verdadeiros super-homens. Em resumo, o primeiro capítulo de O Anticristo é uma crítica emocional e apaixonada ao cristianismo, que Friedrich Nietzsche considera uma ameaça à vida e à vontade de poder do homem. Ele defende a necessidade de superar a moralidade cristã e resgatar os valores da cultura grega para se chegar ao super-homem, uma nova forma de pensar e agir baseada na afirmação da vida e na vontade de poder. Seu apelo à ação e à mudança pode inspirar todos aqueles que desejam se libertar das limitações impostas pela moralidade cristã e se tornar verdadeiros super-homens. Capítulo 2. A história do cristianismo como uma história da decadência. No segundo capítulo de O Anticristo, Nietzsche faz uma análise histórica do cristianismo e mostra como essa religião surgiu e se desenvolveu ao longo do tempo. Ele afirma que o cristianismo é uma religião que nasceu da fraqueza e que,
por isso, não pode levar o homem a se superar. Segundo Frederick, o cristianismo se baseia em uma moralidade que valoriza a humildade, a submissão e a renúncia, o que o torna incapaz de levar o homem a se tornar um verdadeiro super-homem. O filósofo argumenta que o cristianismo é uma religião de escravos, que nasceu entre os judeus, um povo subjugado pelos romanos. Ele afirma que a mensagem de Jesus foi distorcida pelos seguidores dessa religião, que a transformaram em uma forma de submissão e conformismo. Ele vê o cristianismo como uma religião que enfraquece o homem, ao invés de fortalecê-lo, e que o torna um ser submisso e dependente de uma autoridade superior. A história do cristianismo, para Nietzsche, é uma história de decadência e degradação. Ele afirma que essa religião é responsável por uma série de males na história da humanidade, como a perseguição aos pensadores e filósofos, a criação de uma moralidade opressiva e a destruição de culturas antigas. Ele vê o cristianismo como uma força que impede a evolução do homem e que o mantém preso em uma condição de fraqueza e submissão. No entanto, o pensador não se limita a fazer uma crítica ao cristianismo. Ele propõe uma nova forma de pensar e agir, baseada na afirmação da vida e na vontade de poder. Para ele, é preciso superar a moralidade cristã e resgatar os valores da cultura grega, que valorizava a liberdade, a criatividade e a busca pelo poder. Essa nova forma de pensar e agir pode levar o homem a se tornar um verdadeiro super-homem, capaz de criar sua própria moralidade e de afirmar sua própria vontade de poder. Em síntese, o segundo capítulo de O Anticristo é uma análise histórica emocional e apaixonada do cristianismo, que Nietzsche vê como uma religião que enfraquece o homem e o torna submisso a uma autoridade superior. Ele propõe uma nova forma de pensar e agir, baseada na afirmação da vida e na vontade de poder, que pode levar o homem a se tornar um verdadeiro super-homem. Sua crítica ao cristianismo é um apelo à ação e à mudança, que pode inspirar todos aqueles que desejam se libertar das limitações impostas pela moralidade cristã e se tornar verdadeiros senhores de si mesmos. Capítulo 3 – O problema do mal. O problema do mal é abordado neste capítulo, ou seja, a questão de como conciliar a existência do mal no mundo com a ideia de um Deus bom e justo. Nietzsche argumenta que o cristianismo não oferece uma resposta satisfatória para esse problema e que, por isso, é uma religião fraca e decadente. Ele começa questionando como é possível acreditar em um Deus bom e justo diante de todo o mal e sofrimento que existe no mundo. Para Nietzsche, o cristianismo falha em oferecer uma resposta satisfatória para esse problema, uma vez que acredita em um Deus todo-poderoso que permite o mal existir e, ao mesmo tempo, condena os homens ao sofrimento eterno por seus pecados. O autor também critica a concepção de pecado original do cristianismo, que considera todos os seres humanos como pecadores desde o nascimento. Ele argumenta que essa ideia é uma forma de enfraquecer a vontade de poder dos homens e torná-los dependentes da religião para buscar a salvação. Para o pensador, essa é mais uma evidência da decadência do cristianismo e de sua incapacidade de lidar com questões fundamentais da vida. Nietzsche também questiona a moralidade cristã, que ele considera uma moralidade de escravos. Ele afirma que a moralidade cristã é baseada em valores como humildade, submissão e obediência, o que é contrário à vontade de poder do homem. Para o autor, o homem deve buscar sua própria felicidade e realização, e não se submeter a um sistema de valores que o torna fraco e dependente. Por fim, o filósofo alemão argumenta que é preciso superar o cristianismo e criar uma moralidade, baseada na vontade de poder e na afirmação da vida. Ele defende que o homem deve buscar sua própria grandeza e realizar seu potencial máximo, em vez de se submeter a uma moralidade que o impede de se desenvolver plenamente. Para ele, a superação do cristianismo é o primeiro passo para a criação de uma nova era de humanidade, mais forte, livre e realizada. Capítulo 4 – A crítica à moral cristã. Neste capítulo, Nietzsche critica a moral cristã, afirmando que ela é uma moral de escravos e que não leva o homem a se superar. Ele argumenta que a moral cristã enfraquece a vontade de poder do homem e que, por isso, é necessário superá-la. Para Frederick, a moral cristã é uma moral de escravos,
que impõe limites à vontade de poder do homem e o impede de buscar sua própria grandeza. Ele argumenta que a moral cristã enfraquece o homem, tornando-o dependente de valores como humildade, submissão e obediência, em vez de incentivá-lo a buscar sua própria felicidade e realização. O autor também critica a ideia de que a moral cristã é universal e que todos os homens devem segui-la. Para Nietzsche, essa ideia é uma forma de impor a moralidade de uma cultura sobre as demais, sem respeitar a diversidade e a individualidade de cada ser humano. Ele defende que cada homem deve criar sua própria moralidade, baseada em sua vontade de poder e em sua própria busca por felicidade e realização. O filósofo ainda critica a ideia de que a moral cristã é a única moral capaz de levar o homem à salvação. Para ele, essa ideia é uma forma de manter as pessoas submissas à religião, em vez de incentivá-las a buscar sua própria evolução. Ele defende que a salvação deve ser buscada dentro de si mesmo, e não em uma religião que impõe limites e valores que enfraquecem o homem. Portanto, Nietzsche defende a superação da moral cristã e a criação de uma nova moralidade, baseada na vontade de poder e na afirmação da vida. Ele argumenta que o homem deve buscar sua própria grandeza e realizar seu potencial máximo, em vez de se submeter a uma moralidade que o impede de se desenvolver plenamente. Para o autor, a superação da moral cristã é essencial para que o homem possa se tornar livre, forte e realizado. Capítulo 5 – O cristianismo como negação da vida. Nietzsche afirma neste capítulo que o cristianismo é uma religião que nega a vida, pois ele prega a renúncia ao mundo e aos prazeres da vida. Ele argumenta que isso é uma forma de fraqueza e que é necessário abraçar a vida em toda a sua plenitude. Ele faz uma contundente crítica ao cristianismo, afirmando que esta religião é uma negação da vida. Segundo ele, o cristianismo prega a renúncia aos prazeres do mundo, o que é uma forma de fraqueza. O filósofo argumenta que é preciso abraçar a vida em toda a sua plenitude, sem medo ou culpa. Para Frederick, a negação da vida é uma atitude típica dos fracos e dos doentes, que se refugiam na religião em busca de consolo. Ele afirma que o cristianismo é uma forma de escapismo, que impede o homem de enfrentar os desafios da vida. Em vez de buscar soluções práticas para seus problemas, o cristão se contenta em esperar pela salvação divina. O pensador critica também a moral cristã, que considera a vida mundana como algo inferior e desprezível. Ele afirma que essa moral é uma forma de opressão, que impõe ao homem uma visão negativa da vida. Para o autor, é preciso rejeitar essa moral e afirmar a vida em sua plenitude, sem preconceitos ou restrições. O filósofo alemão defende a ideia de que a vida é algo belo e precioso, que deve ser valorizado e celebrado. Ele afirma que é preciso superar a visão negativa da vida pregada pelo cristianismo e abraçar a vida em sua totalidade, com todos os seus prazeres e dores. Segundo ele, só assim o homem poderá alcançar a verdadeira liberdade e plenitude. Em suma, o capítulo 5 de O Anticristo é uma crítica feroz ao cristianismo, que Nietzsche considera uma negação da vida. Ele argumenta que é preciso rejeitar a visão negativa da vida pregada pelo cristianismo e abraçar a vida em toda a sua plenitude. Para ele, a vida é algo belo e precioso, que deve ser valorizado e celebrado em todas as suas formas. Capítulo 6 – A morte de Deus. Neste capítulo, Friedrich Nietzsche fala sobre a morte de Deus, ou seja, a ideia de que Deus está morto e que o homem deve assumir a responsabilidade por sua própria vida. Ele argumenta que essa é uma ideia libertadora e que pode levar o homem a se superar. Para ele, a morte de Deus significa que o homem deve assumir a responsabilidade por sua própria vida e deixar de depender de uma entidade superior para lhe dizer o que fazer. Essa é uma ideia libertadora, que pode levar o homem a se superar e a alcançar sua plenitude. Ao falar sobre a morte de Deus, o filósofo não está se referindo apenas à morte física de Deus, mas sim à morte de sua influência sobre a vida humana. Ele argumenta que a ideia de Deus como um ser superior e onipotente é uma ilusão e que o homem deve deixar de acreditar nela. Em vez disso, o homem deve se tornar o criador de sua própria moral e valores. Essa ideia pode ser chocante para muitas pessoas,
especialmente aquelas que foram criadas dentro de uma tradição religiosa. No entanto, Nietzsche afirma que é preciso enfrentar essa realidade de frente e ter coragem para assumir a responsabilidade por nossa própria vida. Ele argumenta que a morte de Deus é o primeiro passo para a criação de uma nova era de liberdade e autodeterminação. Para Nietzsche, a morte de Deus também significa que o homem deve se tornar um ser mais completo e autêntico. Ao deixar de depender de Deus e assumir a responsabilidade por sua própria vida, o homem pode se libertar de suas limitações e se tornar uma pessoa mais plena e realizada. Essa é uma ideia emocionante e inspiradora, que pode levar o homem a alcançar novas alturas. Em suma, o capítulo 6 de O Anticristo é um chamado à liberdade e à autodeterminação. O filósofo nos convida a abandonar a ilusão de um ser superior que nos controla e a assumir a responsabilidade por nossa própria vida. Essa é uma ideia que pode ser assustadora, mas também é libertadora e inspiradora. Capítulo 7 – O Super-Homem. O super-homem, Ubermensch, é um conceito criado por Nietzsche para designar um ser superior aos demais que seria o modelo ideal para elevar a humanidade. Segundo o filósofo, a meta do esforço humano não deveria ser a elevação de todos, mas o desenvolvimento de indivíduos mais dotados e mais fortes. O super-homem é um sujeito que transvaloriza os valores, que afirma a vida e a sua própria vontade, que supera o ressentimento e a submissão. Ele é um sujeito que se liberta da forma homem e cria a sua própria moral, que ama a luta e o perigo, que possui atributos de força, beleza, inteligência e crueldade. Esse ser humano ideal é aquele que não se deixa aprisionar pelas limitações da moralidade cristã e que busca se afirmar a si mesmo como ser individual e único. Para o pensador, o super-homem é aquele que tem a coragem de enfrentar a vida de frente, sem medo ou receios. O filósofo acredita que o super-homem é a evolução natural da humanidade, uma vez que o homem deve superar a sua condição atual para atingir uma nova forma de existência. Ele defende que a criação do super-homem é a única forma de garantir que a humanidade evolua e progrida. Para Frederick, o homem deve se tornar o criador do próprio destino, e não mais uma simples peça no jogo da vida. O super-homem, para o pensador, é um ser livre, que segue sua própria vontade de poder e que não se deixa dominar pelas pressões externas, sejam elas religiosas, políticas ou sociais. Ele é aquele que se destaca da massa e que tem a coragem de lutar por aquilo que acredita. Ele defende que o super-homem é o resultado de um longo processo de desenvolvimento humano, que deve ser buscado incessantemente. A ideia do super-homem é, portanto, uma espécie de chamado à ação para a humanidade. Nietzsche acredita que o homem deve trabalhar incansavelmente para atingir esse ideal, pois é somente a partir da criação do super-homem que a humanidade poderá evoluir e se superar. O filósofo rejeita a ideia de que o homem deve seguir cegamente as normas e valores estabelecidos pela sociedade, e defende que é preciso buscar sempre a própria verdade, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Em resumo, o capítulo apresenta uma visão otimista e libertadora do futuro da humanidade, propondo a criação de um novo tipo de homem, o super-homem, que se destaca por sua coragem, liberdade e vontade de poder. Nietzsche acredita que essa é a única forma de garantir a evolução e progresso da humanidade, e convoca o homem a trabalhar incessantemente para alcançar esse ideal. Capítulo 8 – A transvaloração dos valores. Neste capítulo, o filósofo fala sobre a transvaloração dos valores, ou seja, a ideia de que é necessário questionar e reavaliar os valores tradicionais para se chegar a novas formas de pensar e agir. Ele argumenta que isso é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Nietzsche propõe uma transvaloração dos valores, ou seja, a revisão e reavaliação dos valores tradicionais da sociedade. Para o pensador, essa transvaloração é necessária para que a humanidade possa evoluir e alcançar novas formas de pensar e agir. Ele argumenta que, ao questionar os valores estabelecidos, é possível a criação de novas perspectivas e construir um mundo mais saudável e próspero. Segundo Nietzsche, os valores tradicionais da sociedade, como a moral cristã, são baseados em conceitos que enfraquecem a vontade de poder do homem e o impedem de alcançar a sua verdadeira essência.
O filósofo defende que é preciso romper com esses valores e criar conceitos que levem o homem a se superar e a alcançar a sua plenitude. Frederic acredita que a transvaloração dos valores não é um processo fácil, pois exige coragem e determinação para enfrentar as normas e tradições estabelecidas. Ele argumenta que é preciso ter a mente aberta e estar disposto a questionar tudo aquilo que é considerado como verdadeiro e absoluto. Para o pensador alemão, a transvaloração dos valores é uma tarefa que deve ser realizada pelo próprio homem, e não por instituições ou governos. Ele afirma que cada indivíduo tem a responsabilidade de criar os seus próprios valores e de viver de acordo com a sua própria vontade de poder. Nietzsche conclui o capítulo afirmando que a transvaloração dos valores é um processo necessário para que a humanidade possa evoluir e alcançar novos patamares de desenvolvimento. Ele argumenta que é preciso ter coragem e determinação para enfrentar as tradições estabelecidas e criar conceitos que levem o homem a se superar e a alcançar a sua verdadeira essência. Capítulo 9. A crítica à ciência moderna. Friedrich Nietzsche critica neste capítulo a ciência moderna, afirmando que ela é uma forma de fraqueza e que não leva o homem a se superar. Ele argumenta que a ciência moderna é uma forma de negação da vida e que é necessário superá-la, pois ao buscar explicar tudo através de conceitos científicos, acaba por reduzir a complexidade e diversidade do mundo a uma visão simplista e mecânica. Para o autor, a ciência moderna é uma forma de fraqueza, pois busca a segurança e a previsibilidade em detrimento do risco e da incerteza que são inerentes à vida. Ele também critica a ciência moderna por não levar o homem a se superar, limitando-o ao mundo da racionalidade e negando a importância do instinto e da intuição. Ele afirma que a ciência moderna enfraquece a vontade de poder do homem, tornando-o submisso a uma visão estreita e limitada do mundo. Para Nietzsche, é necessário que o homem supere essa visão limitada e busque uma compreensão mais ampla e profunda da vida, abraçando as contradições e ambiguidades do mundo. O filósofo propõe uma abordagem mais poética e artística para a compreensão da realidade, defendendo que é através da imaginação e da criatividade que o homem pode alcançar uma compreensão mais profunda e verdadeira do mundo. Ele afirma que a ciência moderna é uma forma de negação da vida, pois se concentra apenas nos aspectos objetivos e mensuráveis da realidade, deixando de lado o mistério e a beleza que existem em todas as coisas. Para Frederic, é necessário que o homem se liberte da tirania da ciência moderna e busque novas formas de conhecimento e compreensão da realidade. Ele propõe uma transvaloração dos valores, na qual os valores tradicionais são questionados e reavaliados em busca de novas formas de pensar e agir. É somente através da superação da ciência moderna e da abertura para a complexidade e diversidade da vida que o homem pode alcançar o seu verdadeiro potencial. Em suma, o capítulo 9 é uma crítica contundente à ciência moderna, apontando as suas limitações e fraquezas e propondo uma abordagem mais poética e criativa para a compreensão da realidade. Nietzsche defende que é necessário que o homem se liberte da tirania da ciência moderna e busque novas formas de conhecimento e compreensão da vida, abraçando as contradições e ambiguidades que fazem parte da existência humana. Capítulo 10. A crítica à democracia. O filósofo critica neste capítulo a democracia, afirmando que ela é uma forma de fraqueza e que não leva o homem a se superar. Ele argumenta que a democracia é uma forma de negação da vida e que é necessário superá-la. Ele argumenta que a democracia é uma forma de igualdade forçada, que coloca todos no mesmo nível, independentemente de suas habilidades ou talentos, e que, consequentemente, não permite que os indivíduos se destaquem e se superem. Nietzsche também critica o sistema democrático de governo, que ele considera como um exemplo de mediocridade e falta de liderança forte. Para ele, a democracia é uma forma de governança que favorece a maioria e que não leva em consideração a excelência e o poder da minoria, que poderiam guiar e liderar a sociedade para a evolução. Além disso, o filósofo afirma que a democracia favorece a mentalidade de rebanho, tornando as pessoas preguiçosas e incapazes de pensar por si mesmas. Ele argumenta que a democracia é uma forma de nivelamento por baixo, que impede o desenvolvimento de uma elite intelectual e criativa capaz de guiar a humanidade em direção a novas realizações.
Em suma, Nietzsche critica a democracia por ser uma forma de fraqueza e falta de liderança forte, que impede o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Ele acredita que a democracia é uma forma de igualdade forçada que limita a criatividade e a evolução humana, e que é necessário superá-la para alcançar o ideal de uma sociedade guiada por uma elite intelectual e criativa. Capítulo 11 – A visão de Friedrich Nietzsche sobre a cultura grega. Neste capítulo, Nietzsche fala sobre a cultura grega e afirma que ela é uma cultura de heróis, que valoriza a vida e a vontade de poder. Ele argumenta que é necessário resgatar os valores da cultura grega para se chegar ao super-homem. Ele faz uma análise da cultura grega e ressalta a importância dela para a construção da sua filosofia. Ele defende que a cultura grega é uma cultura de heróis, que valoriza a vida e a vontade de poder. Para o pensador alemão, a cultura grega é superior à cultura romana, que seria uma cultura de escravos e que contribuiu para a decadência da civilização ocidental. Nietzsche ressalta a importância da mitologia grega para a compreensão dos valores da cultura grega. Ele argumenta que a mitologia grega é uma forma de expressão artística que revela a visão de mundo dos antigos gregos. Segundo ele, a mitologia grega é uma forma de representação da vida e dos seus aspectos mais profundos, como a morte e o amor. O filósofo também destaca a importância da poesia grega para a compreensão dos valores da cultura grega. Ele argumenta que a poesia grega é uma forma de expressão artística que revela a visão de mundo dos antigos gregos. Segundo ele, a poesia grega é uma forma de representação da vida e dos seus aspectos mais profundos, como a morte e o amor. Por fim, Friedrich Nietzsche defende que é necessário resgatar os valores da cultura grega para se chegar ao super-homem. Ele argumenta que o super-homem é o homem que se supera a si mesmo e que vive de acordo com a sua própria vontade de poder. Ele defende a ideia de que a cultura grega é uma fonte de inspiração para a construção do super-homem, já que ela valoriza a vida e a vontade de poder. Capítulo 12 – O papel do artista na criação do super-homem. Nietzsche fala neste capítulo sobre o papel do artista na criação do super-homem, afirmando que o artista é uma espécie de profeta que pode ajudar a humanidade a chegar a novas formas de pensar e agir. Ele argumenta que é necessário valorizar o papel do artista na sociedade. Para ele, o artista é uma figura profética capaz de conduzir a humanidade em direção a novos valores. O autor acredita que o artista deve ser valorizado na sociedade, pois é ele quem tem a capacidade de enxergar além do que é óbvio e de construir novas formas de expressão. Nietzsche argumenta que o artista é um indivíduo que se aproxima do ideal do super-homem, pois ele vive de acordo com sua própria vontade de poder. Além disso, o autor afirma que o artista é capaz de superar a moralidade cristã e de construir valores que levem a humanidade a um patamar mais elevado. Segundo o filósofo, o artista é capaz de criar obras que transmitem novas visões de mundo, que desafiam o senso comum e que podem levar a humanidade a uma nova era. Ele destaca que o papel do artista é fundamental para a transvaloração dos valores, que consiste em questionar e reavaliar os valores tradicionais. O autor ainda afirma que o artista deve ser livre e independente, pois só assim ele poderá criar obras autênticas e verdadeiras. Ele critica a arte que é feita por encomenda, pois essa arte é limitada e não possui a verdadeira essência do artista. Friedrich Nietzsche conclui o capítulo enfatizando a importância do artista na criação do super-homem. Ele afirma que o artista é um guia para a humanidade, que pode ajudá-la a transcender as limitações da vida e a alcançar um novo patamar de existência.